Olá, hoje nós vamos para o Salmo 80. Salmo 80, o capítulo 80 do livro dos Salmos. O Salmo 80 na numeração grega, Salmo 81 na numeração hebraica. Muito bem, o Salmo 80 é um salmo muito interessante, porque ele é um cântico festivo, um canto festivo. E ele é usado em dois momentos que eu digo o seguinte: na primeira parte desse salmo, ele é um salmo que lembra para a gente uma festa chamada festa da Lua Nova, provavelmente seja a festa do começo da festa das tendas. E olha que interessante, na segunda parte do salmo é uma lembrança do primeiro mandamento do Decálogo, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Muito interessante. Então ele tem duas partes bem definidas. Interessante lembrar nesse salmo, algo importante, é que ele é uma exortação profética. Você lembra nas nossas famílias dos salmos? Então, é uma exortação profética. Na família dos salmos, é uma exortação profética, tá bom? Só lembrando isso para você entender direitinho. Esse salmo ele vai trazer para a gente esses dois momentos bem distintos, mas é um salmo que é para ser cantado, até acompanhado com um instrumento um instrumento musical chamado gitiena, o git, tanto é que o primeiro versículo fala com gitiena. Gitiena era um instrumento característico da região de Gat, ali dos filisteus, tá bom? Vamos lá, gente? Então vamos fazer o seguinte, dá um like nesse vídeo, isso agora, onde está escrito like, dá um like nesse vídeo. Você vai fazer o seguinte, você vai divulgar cada vez mais, chamar mais pessoas para fazer essa caminhada com a gente, tá combinado assim? Tá? Então fala, vamos lá ler a Bíblia todos os dias, um capítulo por dia. Também, se você quiser ler mais de um capítulo, pode, não tem problema não. Mas vamos todos os dias nos alimentar com a palavra de Deus. Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Então vamos ler hoje o Salmo 80. Salmo 80, ao mestre de canto, com gitiena, Salmo de Asaf. Exultai em Deus nosso protetor, aclamai o Deus de Jacó. Tocai o saltério, vibrai os tímbales, tangei a melodiosa harpa e a lira. Ressoai a trombeta na lua nova, na lua cheia, dia de grande festa, porque é uma instituição para Israel, um preceito do Deus de Jacó. Uma lei que foi imposta a José quando ele entrou em luta com o Egito. Eis que ouviu uma língua desconhecida, aliviei os seus ombros de fardos, já não carregam cesto em suas mãos. Na tribulação gritaste para mim e te livrei. Da nuvem que troveja eu respondi, junto às águas de Meriba eu te provei. Escuta, ó povo, a minha advertência, possas tu me ouvir, ó Israel. Não haja em teu meio um Deus estranho, nem adores jamais o Deus de outro povo. Sou eu, o Senhor teu Deus, que te retirei do Egito. Eu que te retirei do Egito. Basta abrires a boca e te satisfarei. No entanto, meu povo não ouviu minha voz, Israel não quis me obedecer. Por isso os abandonei à dureza de seus corações. Deixei-os que seguissem seus caprichos. Se meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse em meus caminhos, eu teria logo derrotado seus inimigos e desceria minha mão contra seus adversários. Os inimigos do Senhor lhes renderiam homenagens, estaria assegurado para sempre o destino do meu povo. Eu o teria alimentado com a flor do trigo e com o mel do rochedo o fartaria. Muito bem, então vamos entender esse Salmo 80, que é muito interessante. Salmo 80, que é um cântico festivo. Como cântico festivo, se enquadra na família dos Salmos, numa exortação
profética. Muito bem. Vamos lembrar direitinho. O que Salmo 80 lembra pra gente? Vamos lá. Ele tem duas partes bem distintas e é interessante quando a gente estuda esse salmo entender. Do versículo 2 ao versículo 6, presta atenção, do versículo 2 ao versículo 6, ele trata da liturgia de uma festa muito importante. A gente vai ver mais ou menos qual a festa importante que ele trata ali. E do versículo 6 ao versículo 17 é a lembrança do primeiro mandamento do Decálogo. Qual é o primeiro mandamento do Decálogo? Amar a Deus sobre todas as coisas, respeitá-lo, honrá-lo, tudo isso. Então, olha que interessante, é bem distinto mesmo, mas é um salmo, é um cântico festivo. Eu lembrei para você, o salmo começa dizendo assim, o versículo 1 começa dizendo, ao mestre de canto, faz parte da liturgia do templo, ou seja, do inário do templo, se usa nas liturgias, com gitiena, né, porque gitiena é um instrumento musical ali da região de Gat, né? Outras pessoas também, outros estudiosos dizem que a gitiena é na verdade uma melodia da vindima, quando o povo ia vindimar, quando o povo ia preparar ali, né, a colheita da uva, né, aquela coisa, se cantava, né? E Salmo de Asaf, porque é atribuído a Asaf, aqui não a Davi. Muito bem. O Salmo 80, ele traz para a gente, como eu disse no primeiro versículo, na primeira parte, a lembrança, a liturgia de uma festa muito importante. Acompanhe comigo no versículo 4, olha que interessante. Ressoai a trombeta na lua nova, na lua cheia, dia de grande festa, porque é uma instituição para Israel. Muito bem. O que se trata disso aqui? Na verdade, os meses hebraicos, eles são regidos pelo calendário lunar. O primeiro dia de lua nova, aqui que esse salmo lembra para a gente que ele vai ser celebrado de uma forma especial, com sacrifícios especiais. Provavelmente, talvez aqui fosse o primeiro dia do mês de Tishri, que é o dia que antecede a festa das tendas, a festa de Sukkot. Então, provavelmente, lembra a liturgia do primeiro dia de Tishri, que é um dia de lua nova, né, que antecedia a festa das tendas. A gente vai entender essa festa das tendas e a festa da lua nova, né, ali em Números capítulo 10. Se você quiser dar uma chegadinha lá de novo, ler e também assistir o vídeo de Números capítulo 10 seria importante. Mas aqui trata de uma festa muito importante, provavelmente é a festa das tendas, ou a chamada festa de Sukkot, né? Sukkot, tá bom? Versículo 7. Aliviei os seus ombros de fardos, já não carregam o cesto em suas mãos. Opa! Eu disse para você que a gente começaria do versículo 6 ao versículo 17, uma lembrança do primeiro mandamento. E aqui Deus falando para o seu povo, olha, eu aliviei vocês do fardo que vocês carregavam. E olha que interessante, já não carregam cesto nas suas mãos. Significa o quê? Que eles não eram mais escravos. O fardo que eles carregavam, o cesto que eles carregavam, era o quê? O peso dos tijolos que eles faziam no Egito. Então, né, para a construção do Egito, Então, como eles não eram mais escravos no Egito, porque Deus os havia libertado, né, eles não carregavam mais fardos nos seus ombros e não carregavam mais cestos sobre suas cabeças, cestos de tijolos. Então, ou seja, é Deus dizendo, fui eu que libertei vocês, né? Olha, para você ver uma coisa, e Deus vai lembrando desse tempo todo que libertou do Egito e relembra mais um episódio, versículo 9, vem comigo, no versículo 9, né? Não, versículo 9, versículo 8. Na tribulação gritastes para mim e eu te livrei.
Da nuvem que trovejava, eu respondi, junto às águas de Meriba eu te provei. Olha aqui, ó, você me gritou na tribulação, quando você era escravo, eu te escutei. Da nuvem que troveja, ou seja, lá do alto, Deus escutou. E junto às águas de Meriba, eu te provei. O que é as águas de Meriba? Depois pode dar uma chegadinha lá em Êxodo, capítulo 17, você vai lembrar do episódio das águas de Meriba. O povo começa a reclamar, porque não tem água, porque não tem água, porque não tem água, e o Moisés fere aquela rocha, né, com a sua vara e sai água para o povo. Ou seja, o povo foi provado junto às águas de Meriba. Aliás, as águas de Meriba fez com que até Moisés duvidasse de Deus, né? Que foi o grande pecado de Moisés. Muito bem, e o Salmo vai discorrendo sobre esses momentos em que o povo de Deus é liberto do Egito, que o povo de Deus é provado nas águas de Meriba, que o povo de Deus é saciado com o pão do maná, com os codornizes, que o povo de Deus, olha, pode ver tudo aqui, ó, que o povo de Deus às vezes é abandonado à dureza dos seus corações, deixei que seguisse seus caprichos, que o povo de Deus, olha aqui, tudo isso até a lembrança de que tudo aquilo que Deus fez pelo seu povo ali no deserto. Então é um salmo muito bonito, como eu disse, um primeiro momento é a lembrança de uma liturgia, de uma festa importantíssima, talvez a festa das tendas, e logo depois vem fazendo uma lembrança de todo esse primeiro mandamento da lei de Deus, do que significa amar a Deus sobre todas as coisas. Por que se ama a Deus sobre todas as coisas? Porque Deus livrou da escravidão, Deus tirou do Egito, Deus fez com que o povo não passasse sede junto às águas de Meriba, não deixou o povo passar fome, livrou o povo, saciou o povo, deu comida para o povo, saciou com a flor do trigo, ou seja, por tudo isso, eu devo amar a Deus sobre todas e sobre todas as coisas. Muito bem, gente, um salmo maravilhoso, que a gente precisa rezar, que a gente precisa meditar, né? Que a gente precisa colocar dentro do nosso coração, e lembrar que se não fosse Deus na vida da gente, nós não seríamos nada e não conseguiríamos nada. Por isso, você vai agora meditar, rezar, desliga o celular, desliga o computador, isso. Agora, e você vai meditar nesse momento rezando esse salmo. A palavra que vai iluminar o seu coração é essa. Versículo 11. Sou eu, o Senhor teu Deus. Sou eu, o Senhor teu Deus. Et crucem Domini, fugit de partes adversae. Vite te leo retribuido. Radix David. Aleluia.